Olá, boa noite a todos. Terça-feira, dia 21 de abril. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. A quarentena mais flexível. Combate ao coronavírus. Padrão de atividades comerciais será regional. O distanciamento controlado é a nova aposta do governo estadual. Veja quando começa e como será a transição. Feriado sem isolamento social. Centenas de pessoas ignoram normas e se aglomeram na orla do Guaíba. Qual será o impacto desse desrespeito às regras de isolamento? De Porto Alegre para o mundo, trabalhadores da saúde recebem homenagem em festival de música na internet. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao SBT Rio Grande, segunda edição. Olha, pessoal, já somos mais de 43 mil infectados aqui no nosso país pela Covid-19 e essa doença, ela já matou mais de 2.740 pessoas aqui no nosso país, segundo informações oficiais, é o Diário do Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que todos os dias divulga esse boletim diário. Vamos dar uma olhada nos números aqui no Rio Grande do Sul? Está aqui na tela. Os números do nosso estado já são 918 pessoas contaminadas pela Covid-19 no nosso estado, 27 óbitos já registrados e um número que aumentou. 100 municípios gaúchos já registraram a incidência da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. A gente segue falando disso, tem novidade na terça-feira, hoje, dia 21, o governo do estado apresentou hoje as medidas do distanciamento controlado. É uma nova expressão que passa a valer a partir de maio. O Conselho da Crise ainda vai aceitar sugestões de entidades que representam setores da economia para fazer os ajustes, os novos detalhes dessas novas regras. Em Porto Alegre, tudo permanece fechado. Mas a partir de 1º de maio, as regras mudam. Os nossos lojistas aqui de Porto Alegre estão ansiosos por esse momento, pois a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto sob o ponto de vista da preservação dos empregos, como dos outros compromissos que cada um de nós tem que cumprir. O Rio Grande do Sul terá um modelo conhecido como distanciamento controlado. Já que nós vamos ter que conviver com o vírus por um longo período ainda pela frente, nós precisamos desta sustentabilidade desse sistema de distanciamento que permita que a gente consiga proteger a vida e, de outro lado, mantermos a atividade econômica. O estado será dividido em regiões e cada uma será monitorada de acordo com a evolução da doença e a capacidade hospitalar. Um sistema de bandeiras nas cores verde, amarela, laranja e vermelha vai indicar se o risco é baixo, médio ou alto. As atividades econômicas também terão classificação conforme o nível de transmissão e relevância. O cruzamento desses dados vai definir quais estabelecimentos, onde e como poderão funcionar. A ideia é elaborar protocolos de prevenção para cada setor da economia. E não adianta as indústrias continuarem a produzir se o comércio não consegue colocar os produtos produzidos pelas empresas no mercado. Nós entendemos que isso aí deveria começar antes, digamos no dia 27 de abril, porque senão não haverá como as empresas continuarem a sua produção. O novo modelo de distanciamento será mais flexível e poderá mudar de acordo com o avanço da epidemia. O Rio Grande do Sul conseguiu achatar a curva de contágio do coronavírus e apresenta uma das menores taxas de infecção e de letalidade do país. No entanto, o governo gaúcho prevê que junho e julho devem ser os piores meses da doença e alerta que é preciso manter a vigilância. São muitas dúvidas e muitas preocupações ainda, por conta de que ainda não temos a rede hospitalar devidamente preparada para atender a eventualidade do aumento da contaminação e, ao mesmo tempo, nos preocupa demais a questão econômica, a queda da renda, o desemprego e o problema especialmente no comércio e na indústria aqui no estado.
4 níveis de classificação, né? Verde, amarelo, laranja e vermelho. Bom, esse novo modelo, gente, se aproxima aí do que as entidades e setores da economia pediam, com o cuidado que a saúde exige. Me parece o meio termo, pensando nas duas pontas, a questão social e a prevenção à vida. Mas o sucesso depende mesmo do entendimento de você aí de casa, da população. As pessoas precisam compreender de vez o perigo dessa doença e agir de forma adequada. Deixa eu falar agora com o Glauco Pazza, que essa semana está em casa, está em home office, trabalhando por lá. Glauco, nós já conseguimos achatar bastante a curva da Covid-19, mas isso não significa o relaxamento das ações. O que você achou desse novo modelo apresentado hoje aí pelo governador Eduardo Leite? Glauco, boa noite. Tudo bem, Chemali? Boa noite a todos. Resumindo em poucas palavras e numa forma bem popular, ele quis dizer o seguinte, ó, vamos lá, vamos trabalhar, mas com responsabilidade. Porque a gente sabe, Chemali, que tem empresas que têm condições de abrir. Só que elas estão num contexto, por exemplo, de uma região metropolitana em que é muito arriscado abrir linearmente. Daí, então, essa atitude do governo do estado. Segundo o governador, inspirado, inclusive, em exemplos que vêm de fora. Ele citou o exemplo da Áustria. É claro que aqui nós temos as nossas peculiaridades. Você estava falando há pouco aí, né, Chemali, do grande movimento na orla. A gente vai ver ainda as imagens de muitas pessoas na orla do Guaíba. E eu vou te dizer o seguinte, aí, ó, eu estou em home office e tive que sair de casa hoje para ir ao supermercado. A gente tem que comer, né? E vi muito movimento. E percebi que hoje era feriado. E não sei se por ser feriado as pessoas aproveitaram para sair mais também. O fato é que é muito arriscado. Isso requer um estudo regional, que é o que o governador falou que vai ser feito, inclusive até o dia quinta-feira, né? Até o dia 23, ele espera que as empresas, as instituições, as entidades mandem sugestões para que no dia 28 todo esse plano esteja no papel e comece a funcionar realmente a partir de maio. Agora, com muita responsabilidade, Chemali. Eu te pergunto, será que nós temos a responsabilidade suficiente? Junho e julho estão aí, né? Exatamente. Essas imagens que a gente está mostrando, que você hoje saiu para fazer compras, né? Tá trabalhando em casa, precisa abastecer a despensa, enfim. Agora são imagens chocantes, Glauco. Parece um feriado absolutamente normal, parece que não estamos enfrentando uma pandemia, uma doença nova, muita gente desrespeitando, e é justamente esse o desafio do governo, já que a gente conseguiu achatar a curva, que o nosso sistema de saúde deu conta de toda essa pandemia. Muita gente é descrente, não acredita nos perigos e aí não olha para outros cantos do país. Eu acompanhava hoje em Manaus, uma entrevista do prefeito de Manaus, dizendo que não tem mais onde enterrar as pessoas, né? Chorando, enfim, extremamente chocado com tudo que está enfrentando. Ceará também, né? Outro problema. E o que acontece aqui do lado, Glauco? Santa Catarina já liberou o comércio para voltar a funcionar. E o que aconteceu? O número de infectados já disparou. E esse é um alerta, né? Aqui do nosso lado. É verdade. E a última dica, use a máscara. O governo disse que está gastando 16 milhões em equipamentos e 200 mil máscaras vêm do sistema prisional confeccionadas para distribuir para a população. Use a máscara. Use a máscara. Glauco Pazza, boa noite para ti. Pois é, tá aí as imagens. Eu fiquei chocado, realmente chocado, porque não é assim que nós devemos tratar os perigos dessa doença. Conseguimos achatar a curva. Precisamos manter essa concentração com o equilíbrio que o governo agora está propondo. E em um momento em que o Brasil precisa de médicos, olha que notícia interessante. O Ministério da Educação autorizou a formatura antecipada de alunos de cursos da área da saúde. Os universitários de medicina, de enfermagem, de farmácia e de fisioterapia, que concluíram 75% do curso, podem agora colar grau. Em algumas faculdades, a cerimônia vai acontecer, mas de um jeito bem mais inusitado, nem tanto convencional assim. Dá uma olhada. A sonhada solenidade vai ficar para depois. Em pelo menos 5 universidades do Rio Grande do Sul, os alunos vão antecipar a formatura para atuarem no combate ao coronavírus.
A gente começou a ouvir notícias de que na Itália eles teriam antecipado as formaturas de medicina e ouvimos também uma declaração do então ministro da Saúde que no Brasil poderia ser feito o mesmo. Na Universidade Federal de Santa Maria, a direção aumentou a carga horária para adiantar o cumprimento integral do currículo. Houve uma programação por parte do curso de medicina, por parte dos estudantes da Pró-Reitoria de Graduação, para que eles cumprissem os 100% da carga horária integral. Já nos casos em que estudantes não vão cumprir todo o currículo, entidades médicas são contra a antecipação. Antecipar a formatura perdendo horas de aula e horas de estágio, nós não vemos com bons olhos. As comissões dos cursos de graduação da URGS, a maior instituição de ensino público do estado, ainda estão avaliando o assunto. Até o momento, não há posição oficial. A Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre também não tomou decisão. Na Universidade Federal de Pelotas, a decisão foi construída em conjunto por alunos e reitoria. Na medicina, tinha aptos a fazer a colação de grau. Na medicina, nós temos 45 alunos nessas condições. Na enfermagem, nós temos uma aluna e na farmácia, 3. Na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Passo Fundo, 36 alunos de medicina colam grau nesta terça. Mas em todos os cantos do estado, o sentimento é o mesmo. Principalmente nós, estudantes de uma universidade federal, né, a gente tem que ser o primeiro a estar disposto a ajudar nesse momento, né? Decisão polêmica para variar. Enquanto isso, gente, 132 funcionários do Hospital Regina, aqui em Novo Hamburgo, foram demitidos em meio à pandemia do novo coronavírus. De acordo com a direção da instituição, a pandemia do coronavírus impôs restrições como a realização de procedimentos ambulatoriais, cirurgias eletivas e aumento no preço de equipamentos de segurança individual. Com isso, o hospital está enfrentando dificuldades financeiras. Grande parte dos trabalhadores dispensados atua na área administrativa e de apoio. Médicos não foram demitidos. Já na Serra, as academias vão poder voltar a funcionar a partir de amanhã. Estou falando de Caxias do Sul, a principal cidade da região. E essa autorização partiu de um decreto municipal publicado hoje. Só que esse funcionamento terá uma série de regras. Quem conta pra gente é o Guilherme Fadanelli. Boa noite, Fadanelli. Boa noite, Chemali. Pois é, esse decreto vale para academias, estúdios de pilates e também piscinas, tanto de escolas de natação quanto de condomínios. O que esse decreto estabelece? Que deve ser colocado um aluno a cada 16 metros quadrados, Chemali, nas academias. E esse distanciamento entre os alunos deve obedecer 4 metros. Além disso, eles devem usar máscaras, também os professores devem usar o acessório e os horários devem ser agendados. As aulas devem ter 45 minutos. E aí, nesses 15 minutos que falta para fechar a hora cheia, será usado para higienizar os equipamentos e também as áreas comuns. Vestiários e bebedouros, por enquanto, estão proibidos de serem utilizados. Também está vedada as aulas que tenham lutas, alongamentos, enfim, atividades que tenham contato corporal. Por enquanto, seguem proibidas. Hoje à tarde, Chemali, eu conversei com o proprietário de uma das maiores academias aqui de Caxias do Sul e ele nos disse que vai seguir rigorosamente o decreto do município, inclusive medindo a temperatura dos alunos antes de entrarem para a área do treino. Só assim vai ser possível saber se eles estão aptos, para fazer os exercícios. Agora, Chemali, trocando de academias, nós vamos para igrejas, porque elas também vão abrir as portas amanhã aqui em Caxias do Sul e nos demais municípios que compõem a Diocese de Caxias do Sul. A Diocese liberou, então, a partir de amanhã, apenas orações particulares. Não vai ter missas, catequese, casamentos. Essas outras atividades ainda vão ser analisadas, provavelmente na próxima semana. Nesse primeiro momento, então, apenas orações particulares e deve ser observado o distanciamento de 2 metros entre as pessoas e as igrejas ou oratórios devem também disponibilizar álcool gel para os fiéis. Atualizando, Chemali, alguns números aqui da região, a última atualização de Caxias do Sul foi feita ontem pela Secretaria Municipal da Saúde com 44 casos. Hoje foram registrados novos casos nas cidades de Farroupilha, Serafina Correia, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Chemali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Bom trabalho à tua equipe aí, Caxias, se antecipando em algumas questões, em alguns decretos aí. Prefeito Cassina,
né? Eu, olha, sinceramente, eu sei que o pessoal vai chiar no que eu vou dizer, mas eu não faria exercícios em local fechado nesse momento, né? 4 metros de distanciamento é pouco. O vírus pode ser transmitido a quase 20 metros de distância, né? Quando você está com o corpo quente, está suando, está fazendo exercício. Isso quem diz são os médicos, são os cientistas. Então, é bom a gente refletir, é bom pensar nisso. Olha, pessoal, ontem nós mostramos lojas abertas em cidades aqui da região metropolitana, onde o comércio não está autorizado. Após as imagens irem ao ar, a loja Rainha das Noivas de Canoas entrou em contato com a nossa equipe, dizendo que o estabelecimento só estava aberto para o recebimento de carnês. Atividade que é, sim, considerada legal, de acordo com o decreto lá da cidade de Canoas. E no Brasil, é lei. 30% da merenda dos alunos das escolas públicas deve vir da agricultura familiar. Mas sem aulas, como é que isso deve acontecer? Quem conta pra gente hoje no Momento Agro é a Alessandra Bergman. Está tendo muita dificuldade nos municípios de fazer esse alimento chegar até os alunos. Por isso, a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais estão ajudando nessa conexão, auxiliando os produtores, orientando eles a ter uma proteção individual melhor, a proteger os alimentos também, ajudando a fazer essa entrega, como, por exemplo, em Guaporé, o próprio pátio da escola foi usado para ser a central de distribuição. Os produtores vão lá, deixam os produtos e, horas depois, alunos e pais de alunos, principalmente em vulnerabilidade social, vão buscar esses alimentos para que eles possam ser cozinhados em casa, até porque, em maioria, são perecíveis. Outra notícia, sexta-feira agora, dia 24, é o último dia de campanha contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. A propósito, esta foi a última campanha realizada no estado e o primeiro passo para começar uma nova fase para a abertura de novos mercados à carne gaúcha. Momento Agro fica por aqui. Veja ainda hoje no Segunda Edição. Você quer transformar a crise em negócio? Tem pessoal que está se mexendo. E é um negócio, gente, está aí as imagens. É de dar água na boca. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Olha essa notícia, gente, que interessante. Em meio à crise financeira gerada pela pandemia do novo coronavírus, as famílias estão se reinventando, descobrindo novos talentos, alternativas de uma renda extra. Dá uma olhada. Tudo começou quando uma vizinha escreveu num grupo de conversa em uma rede social que estava com vontade de comer bolo no início do isolamento social. A dona de casa, que tem cursos de gastronomia, viu aí uma oportunidade de renda. Eu quero que essa ideia sirva de inspiração para as várias pessoas que estão passando por dificuldade nesse nosso momento de crise. Como mora com familiares dos grupos de risco, a Rosângela coloca os bolos no portão e cuida do movimento de longe. A venda é baseada na confiança. Ela deixa uma caixinha para os clientes colocarem o dinheiro e uma quantia para troco. Tudo ao lado de um frasco de álcool gel à disposição. Em meio a essa crise, as pessoas conseguem se inovar e ter confiança nos outros. As vizinhas da localidade Vale dos Panos, que fica na divisa entre Santa Maria e Silveira Martins, aderiram à ideia. A Juliana faz lasanha. Resolveu aliar o que a gente sabe fazer com as dificuldades econômicas que apareceram, né? Até agora, aqui em Santa Maria, pelo menos 3.000 pessoas perderam o emprego diante do atual cenário. Como as mulheres que mostramos, empreender pode ser uma saída para superar a crise. Entre os fatores de sucesso de um empreendedor, um que ganha destaque é a capacidade de transformar o conhecimento em produtos e serviços que atendam à necessidade dos clientes. Surge a oportunidade da formalização deste negócio. Venha a ser pela criação de um MEI, um microempreendedor individual, ou também pela constituição de uma cooperativa. Chegou a hora da reportagem mais emocionante do programa de hoje.
Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem que está aqui no plasma, está cheia aqui na tela do Segunda Edição. Ela percorreu o mundo no final de semana, no show que foi transmitido online e que reuniu os nomes dos maiores astros da música. Sabe quem são? Acompanhe essa história. Olhos ao redor do mundo, atentos ao show de famosos. O festival com artistas internacionais aconteceu pela internet. Foram mais de 8 horas de música no final de semana. Entre uma apresentação e outra, há homenagem para quem está na linha de frente de uma batalha que parece não ter fim. Entre eles, profissionais brasileiros da capital gaúcha. Are working so hard, leaving their families. A imagem do fotógrafo Silvio Ávila mostra a equipe de CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse grupo aí, que cuida de casos graves do novo coronavírus. A gente do SBT foi descobrir quem são as pessoas que estão por trás da máscara de proteção. A enfermagem atua aonde há diversidade. Esse é o meu trabalho, essa é a minha vida e essa é a minha missão. Enfermeiros e médicos que colocam em primeiro lugar a vida de gente que nem conhece, mas que se arriscam todos os dias para salvar. Essa parceria da Universidade Pública com a instituição hospitalar nos possibilita prestar um cuidado mais qualificado e mais seguro aos pacientes com Covid-19 e suas famílias. E no meio da apresentação da banda Green Day, mais uma imagem de Porto Alegre. O viaduto da Conceição, um dos locais mais movimentados da cidade, aparece completamente vazio. Sinal de que muita gente deu atenção à recomendação dada em todo o mundo e que essa enfermeira faz questão de reforçar. Quero pedir a vocês que fiquem em casa, por mim, por você, por todos nós, que juntos venceremos. Silvio Ávila, pessoal da CTI do Clínicas, olha, meus parabéns. Vocês realmente representam o talento e a garra que os gaúchos têm para salvar vidas. Emocionante, realmente emocionante, todos de parabéns. Olha, a gente termina o SBT Rio Grande, segunda edição de hoje, com mais imagens de vitórias, gente. Teve alta na tarde dessa terça-feira uma paciente que estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, lá de Pelotas, na Zona Sul. Essa paciente, essa mulher, foi conduzida em uma cadeira de rodas por um enfermeiro e foi aplaudida pela equipe médica, muito aplaudida na saída da unidade de saúde. Imagens assim que a gente quer ter todo dia. A todos, uma ótima noite de terça-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.